conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora eu tenho uma mensagem muito importante para você no final desse estudo. Me acompanha. Vem aqui comigo. Me permita agora dizer algo muito importante para a sua vida espiritual. Este estudo de hoje revela a importância de conhecer bem a Bíblia Sagrada. Satanás, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ele não quer que você estude a Bíblia. E não quer que você entenda as profecias. Por isso, a dificuldade para a pessoa parar e estudar a Bíblia. O fato de você estar aqui hoje estudando a Bíblia conosco já é uma vitória, já é uma bênção já na sua vida espiritual. Mas Deus quer fazer muito mais. Assim como Deus está te revelando os símbolos das profecias, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa mais para te revelar. E a revelação maior que Deus quer fazer na sua vida é o plano da salvação. Então, vem aqui um pouquinho, aproxime-se um pouquinho mais. Quero te dizer algo muito importante. O que Deus quer te revelar é algo que o mundo não entende. À medida que você vai estudando a Bíblia, a luz da verdade vai iluminando a sua cabeça e as trevas vão se dissipando. Deus vai tirando as trevas, tirando todas as trevas e vai trazendo luz sobre a sua mente, sobre o seu coração. E o inimigo, que talvez tenha perturbado a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu próprio coração, ele será banido a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia. Porque a luz das profecias, a luz da verdade, vai expulsando as trevas da alma. E com certeza, a luz do Evangelho, a presença de Jesus no seu coração, fará de você um vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Será que a verdade já foi lançada por terra no seu coração? Então vamos conversar sobre isso. Será que a verdade, chega mais perto, será que a verdade de Deus já foi lançada por terra na sua vida? Será que você também não está vivendo hoje um momento de dificuldade na sua vida espiritual? Será que você também não passou por algum tipo de engano? Eu vivi nesse engano durante algum tempo. Mas a verdade me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a maior verdade sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém será salvo senão por ele. A questão é a seguinte: lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso Salvador. Então Satanás odeia Jesus Cristo. Se o diabo perdeu todas na luta, no conflito entre o bem e o mal, então como fica Daniel 8,12 que diz, lançou a verdade por terra? Me acompanhe. Vamos analisar esse ponto final do nosso estudo. Como entender este assunto tão delicado e tão importante? Vamos lá. A palavra de Deus nos apresenta a profecia de que Satanás pisaria na verdade. A questão é a seguinte. Aqui no meu computador eu tenho algumas informações importantes. Veja, Satanás foi ousado, muito ousado, e tentou de tudo para atrapalhar Jesus. Agora que ele não conseguiu, que ele perdeu todas, e quando Cristo morreu na cruz,
Satanás estava definitivamente derrotado. Então agora o que ele faz? Agora ele quer mudar as doutrinas sobre Jesus. Agora ele quer mexer com você e comigo. Agora aí está o ponto. Já que ele não conseguiu mexer com Jesus, não conseguiu atrapalhar Jesus, ele agora quer mexer na doutrina de Jesus e também na vida daqueles que querem seguir Jesus. Veja, há um só mediador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A igreja romana foi usada pelo inimigo para fazer, sabe o quê? Para colocar outros mediadores no lugar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador. Mas a igreja romana colocou a intercessão dos santos. E tem um santo que intercede pelos problemas das pessoas. Você já percebeu isso? Por exemplo, existe o santo das causas impossíveis. Existe o santo dos endividados. Existe o santo casamenteiro. Esse você conhece, é ou não é? Existem santos para resolverem os problemas das pessoas. E as pessoas são devotas desses santos e dessa forma estão colocando um santo ou um homem no lugar de Jesus. E com isso a verdade sobre Jesus é pisada, é lançada por terra, com esta tal de intercessão dos santos. Eu quero dizer a você que nenhum personagem bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria, nem o João, nem o Pedro, nenhum pode interceder por nós. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus pode interceder por cada um de nós. Satanás quer mexer na doutrina de Cristo. E, na verdade, Satanás quer esconder as seguintes verdades. Ele quer esconder de que Jesus é o único mediador. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer esconder que Jesus intercede por você todos os dias. Ele quer esconder que só Deus, através de Cristo, pode perdoar os seus pecados. Ele quer esconder que temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele quer esconder as verdades bíblicas e uma delas é que Jesus está voltando. E desta forma, o inimigo vem jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia, daqueles que seguem doutrinas de homens e daqueles que não buscam a verdade. Assim, a doutrina sobre Cristo, infelizmente, tem sido pisada. E a última, Satanás está espalhando por aí uma ideia de que Jesus não é Deus e de que Jesus teve uma natureza caída e pecaminosa. As mensagens torcidas têm criado forças por aí. Mas tome cuidado, porque as doutrinas de homens estão sendo colocadas por Satanás para pisar nessa verdade. Mas a verdade é que Jesus venceu todos os conflitos entre o bem e o mal. E quando morreu na cruz, nos garantiu a vitória. Se você pegar a Bíblia romana e a Bíblia João Ferreira de Almeida e fizer uma comparação, você irá perceber algumas coisas graves. Eu vou lhe mostrar algumas delas. Me acompanhe. Agora vou fazer uma análise rápida da Bíblia romana e também fazer uma comparação com a Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada ou corrigida, tanto faz. Me acompanhe aqui. Na palavra de Deus, já disse, ela tem 66 livros, certo? Disse também que ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. E vimos que a Bíblia está subdividida em 5 partes, foi o nosso primeiro estudo. Agora veja, a ira de Satanás contra a palavra de Deus levou ao seguinte problema, comparando a Bíblia romana com a Bíblia original. Na Bíblia original, nós sabemos, como eu já disse, existem 66 livros, mas a Bíblia romana tem 73 livros. Assim, podemos perceber a ira de Satanás mexendo na palavra de Deus. Como já vimos também, ele é especialista em mudar e torcer a palavra de Deus. Por exemplo, na Bíblia romana, existem 7 livros a mais. O primeiro livro é 1 Macabeus, depois 2 Macabeus, depois Tobias, em seguida Judite,
depois Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros são conhecidos como livros apócrifos, ou seja, livros ocultos. A palavra apócrifo aí vem do grego, que quer dizer oculto. Alguma coisa que não foi revelada por Deus. Então esses 7 livros aí aparecem a mais na Bíblia romana. E mais, no livro de Esther existe um acréscimo. E no livro de Daniel também existe um acréscimo. Assim, a Bíblia romana vai contra um princípio da própria Bíblia, que diz: nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Como você pode perceber, eles acrescentaram, enquanto em outras versões eles tiraram. Mas nós devemos manter fidelidade à palavra de Deus. Percebe? A Bíblia Sagrada é uma só. Ela deve ser aceita integralmente. E não se pode acrescentar e também não se pode tirar. E espero que isso esteja claro para você. O problema é que esses 7 livros a mais que eu acabei de mencionar, eles trazem mensagens estranhas, erros doutrinários, como orações pelos mortos, falsas curas, feitiçarias, salvação por esmolas e obras, alteração do destino das almas após a morte e também a falsa doutrina do purgatório. E mais, tem histórias fictícias, histórias lendárias, histórias absurdas, ensina artes mágicas e ensina feitiçaria, como é o caso de Tobias, capítulo 6, de 1 a 9. Deu para perceber? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. Sim, nem Jesus mudou, nem Deus mudou, nem o Espírito Santo mudou, nem a Bíblia mudou. Ora, se ninguém mudou, como entender o que o profeta Daniel diz no capítulo 7, verso 25, quando diz: alguém vai proferir palavras contra o Altíssimo, alguém vai magoar os santos do Altíssimo e alguém vai mudar os tempos e a lei. Ah, muito bem, então agora vamos entender. Se você pegar o catecismo romano, e aqui está uma pessoa, eu fui catequista 5 anos, já fui auxiliar nas celebrações, não somente da catequese, como também de outras celebrações. E eu quero dizer a você o seguinte: o catecismo romano mostra claramente o que o profeta Daniel estava profetizando. Porque na Bíblia você encontra os 10 mandamentos, mas no catecismo você os encontra mudado. Enquanto a Bíblia diz, presta atenção, enquanto a Bíblia diz no 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, no catecismo esse mandamento não aparece, ele foi tirado. Entendeu? Então 10 menos 1 é igual a quanto? É igual a 9. Mas aconteceu um fenômeno no catecismo. Dos 10 mandamentos, eles tiraram o 2º mandamento. Deveria ficar 9, tá certo? Mas aconteceu uma coisa inexplicável, que eles tiraram 1 e continuam 10. Eu nunca vi isso na minha vida. Acho que nem Freud explica isso, é ou não é? Veja, 10 tira 1 e continua 10. Sabe o que aconteceu? Se você pegar o 10º mandamento do catecismo, vai perceber que eles dividiram o 10º em 2. Porque o 9º mandamento do catecismo diz: não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento do catecismo diz: não cobiçar as coisas alheias. Você notou que o 9º e o 10º mandamento é um só, porém dividido em 2? Sabe por quê? Para cobrir a brecha que ficou no 2º. Então o 10º dividiram em 2. Percebeu a mudança da lei? Aí se cumpre a profecia de Daniel 7:25, que diz: alguém vai mudar a lei. Não foi Jesus, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi a Bíblia, mas o homem. Mais uma vez, Satanás, nesse grande conflito, ele usa aí o catecismo romano para mexer nos 10 mandamentos.